Beleza, galera, vamos para as atividades de História. Apostila C, Caderno 2, páginas 126 a 135. Na página 126, mande a data lá em cima, 28/10/2020. Beleza. Bom, vocês devem estar falando, mas é muitas páginas para serem feitas. Ok, mas a maior parte delas trata-se de leituras. Então não é tanta coisa assim, beleza? A ocupação do território brasileiro. Aqui a gente vê o quê? A gente vê um homem com seus filhos, com algumas crianças, fabricando alguma coisa, né? Fábrica de alguma coisa. Na página 127 e na página 128. Parece que estão fabricando, mas não estão fabricando. Estão mostrando aí vários tipos de ferramentas. Porque aqui está num museu. Aí temos uma pergunta aí na página 127. Você já visitou algum museu? O que você viu? Bom, aqui na cidade nós temos um museu ali junto à biblioteca municipal, lá no centro de cultura, né? Lá tem um museu. Alguém já foi em algum outro museu? Eu já fui em museu, mas já faz muito tempo também. Já fui em outras cidades, em São Paulo, lá em Joinville, mas já faz um bom tempo. Aqui então nós temos vários tipos de ferramentas utilizadas pelos brasileiros, tá? Desde ferramentas utilizadas em fábricas até ferramentas de uso manual, como nós vemos aqui a pá, nós vemos aqui também algumas correntes e assim por diante. O que você sabe sobre a colonização portuguesa no Brasil? Os portugueses, quando descobriram o Brasil, o que primeiro eles quiseram aproveitar daqui do Brasil? Primeiro de tudo, eles procuraram aqui os metais preciosos. Não encontrando isso, o que eles passaram a pegar? O pau-brasil. E depois disso tudo, tem a questão da cana-de-açúcar. Então, tudo isso foi retirado aí pelos portugueses quando dominavam o Brasil. Lá na página 128 agora. Capítulo 3. Povos da América e da África. Para iniciar, você sabe qual é a importância da terra para os povos indígenas? Leia o texto. Vamos lá. Primeiro, só nós, índios, vivíamos nessa terra. Os índios eram donos de todas as matas, eram donos de todos os rios, eram donos de todos os campos. Tinha índio morando na beira do mar, tinha índio morando na beira do rio, tinha índio vivendo nas matas, tinha índio vivendo nos campos. Nós sempre conhecemos todos os caminhos e todas as águas de nossa terra. Nossa gente vivia feliz, tinha muita caça, tinha muito peixe, tinha muita fruta. Nunca faltava terra boa para fazer roça. A terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é a nossa vida. Então, esse aqui é um texto de Eunice Dias de Paula e Luiz Gouveia de Paula. Também Elizabeth Amarante, História dos Povos Indígenas. O texto é de 1982. Número 1. O que significa a frase "A terra é a nossa vida"? Troque ideias com seus colegas e com seu professor. Bom,
Não vá trocar ideia com seus colegas, que a coisa pode falar aqui comigo. A terra é a nossa vida, quer dizer que tudo o que o índio precisava, ele encontrava na terra. A sua alimentação, a sua moradia, os seus remédios, tudo ele encontrava na terra. A número 2. O texto descreve uma série de atividades feitas pelos indígenas nas terras em que moravam. Você sabe como os não indígenas utilizam a terra? Olha, o que aconteceu aqui é o seguinte, aqui a gente vê o que os índios caçando, pescando, colhendo frutas, e as outras pessoas que não são índios também aproveitam a terra dessa forma? Sim, também o homem que não é um indígena, ele também caça, ele também pesca, ele também colhe os frutos, também planta, bem parecido com os índios. Com uma certa diferença que o índio tinha, assim, não todos, mas a maioria, o índio tem uma consciência ambiental melhor. Por quê? Porque ele conhece mais a terra e ele sabe que você tem que utilizar os produtos da terra, mas você não pode acabar de todo com ele. Beleza? Coisa que muitas vezes o homem que não é criado no meio da terra assim, no meio da floresta, no meio das matas, ele não tem essa consciência e acha que pode gastar todos os recursos naturais. Página 129. O Brasil indígena. Atualmente, os cientistas sabem que os primeiros seres humanos surgiram na África e se espalharam pela Europa e pela Ásia. O que não se sabe ao certo é quando e como os seres humanos chegaram à América. Ainda há dúvidas se esses primeiros habitantes vieram da Ásia pelo Estreito de Bering ou das ilhas do Oceano Pacífico em embarcações. Acredita-se que tenha sido por volta de 18 mil anos atrás. Bom, esse Estreito de Bering é um pequeno pedaço de água que quase une a Ásia à América. Então, por um pequeno espaço não são unidos esses dois continentes. Esses grupos humanos se deslocaram em busca de alimentos e boas terras. Ao se estabelecerem aqui, se dividiram em diversos povos e culturas. Os indígenas que aqui viviam antes da chegada dos portugueses eram descendentes de alguns daqueles primeiros povos. Bom, o que nós temos aí sobre essa questão de Estreito de Bering, se for verdade isso, as teorias dizem o seguinte, que pode ser um período em que congelou aquele pedaço do oceano, então vieram as pessoas de lá da Ásia, de certa forma andando, escorregando, até chegar aqui à América, ou ainda através de embarcações, barcos, porque era um pequeno espaço de oceano, não tão pequeno assim, mas muito pequeno com relação ao resto do oceano, pequeno espaço, o que permitiu a eles nadar através de barcos e navios até chegarem aqui à América, ok? Mas nada de certeza. Aqui essa foto, a foto de uma estátua. A Luzia, reconstituição feita por cientistas com base no crânio de esqueleto encontrado em um sítio arqueológico em Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais. Luzia é o mais antigo esqueleto humano conhecido na América e teria vivido há cerca de 12 mil anos. Então agora temos algumas questões que vocês vão fazer, aí vão responder
e tirar uma foto e enviar a mim. Número 1. Os primeiros grupos humanos vieram originalmente da África, depois de passar por outros continentes. Como conseguiram chegar aqui? Olha, então aí são teorias. Você vai falar como você acha que eles conseguiram sair de lá da África e chegar até aqui na América. Como? A número 2. Hoje uma viagem de avião da África para o Brasil pode durar cerca de 10 horas. Dependendo dos pontos de partida e de chegada, quanto tempo você imagina que durou a migração dos primeiros seres humanos da África até a América? Então, o que você acha? Não tem uma resposta certa. Quanto tempo você acha que durou essa viagem da África até o Brasil, até a América, da África até a América? Quanto tempo durou essa viagem? Ok. Agora vamos para a página 130. Pesquisas indicam que a presença de grupos humanos no território que hoje forma o Brasil é bastante antiga. Ela pode datar de pelo menos 20 mil anos. Historiadores e arqueólogos estudam essas populações por meio do exame de vestígios como artefatos de caça, fósseis, peças de cerâmica, pinturas rupestres, entre outros. O que é uma pintura rupestre? Pintura rupestre é a imagem pintada pelos seres humanos em cavernas ou rochas durante a pré-história. Quem puder assistir o filme da Era do Gelo, tem muitas dessas pinturas em cavernas. Se não me engano, é Era do Gelo 2 ou é 1. Não, acho que é Era do Gelo 1 mesmo. Aqui que tem a criancinha. E também onde nós encontramos muito nos crudes. Nos crudes também nós encontramos muitas dessas pinturas em cavernas. Os locais onde esses vestígios do passado são descobertos e avaliados são chamados de sítios arqueológicos. Atualmente no Brasil é possível encontrar cerca de 10 mil sítios arqueológicos identificados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os sítios arqueológicos permitem estudar a vida dos primeiros habitantes do Brasil. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, por exemplo, abriga alguns dos sítios arqueológicos mais ricos do mundo. É possível encontrar ali pinturas rupestres, utensílios de pedra, ossos e vestígios de fogueiras. O parque é considerado patrimônio cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Beleza, aqui uma pintura rupestre. O desenho do veado com um filhote foi escolhido como símbolo do Parque Nacional da Serra da Capivara e se encontra na toca do Boqueirão da Pedra Furada, um dos sítios do parque. A maioria das pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara foi produzida entre 10 mil e 20 mil anos atrás. Bem antiga essa pintura. Mas com que eles faziam? Olha, tem várias teorias aí. Poderia ser com uma espécie de tinta extraída de algumas plantas, tá? A tinta também extraída de algumas frutas. Algumas também eram feitas com madeira queimada, que virava uma espécie de carvão também. Também poderia ser através de sangue de animais e muitos outros tipos de pinturas, de tintas, né? Essa pesquisa que temos aqui embaixo não faremos. Vamos para a página 131. A presença de grupos humanos na Amazônia e no litoral brasileiro também é muito antiga. No centro da ilha de Marajó,
No estado do Pará, por exemplo, há vestígios de uma cultura indígena chamada Marajoara. Os povos da cultura Marajoara destacaram-se pela produção de cerâmica e pela construção de morros artificiais nas margens dos rios, como forma de proteção contra inundações. E isso tudo ocorreu há mais de 1000 anos. Então, existiam civilizações aqui no Brasil com vários tipos de tecnologias bem avançadas para a época. Aqui nós temos uma foto de uma urna funerária feita pelo povo Marajoara, que habitou áreas do atual estado do Pará há mais de 1000 anos. O que é uma urna funerária? É uma espécie de caixão, onde eles guardavam os mortos. Em diversos pontos do litoral brasileiro é possível encontrar enormes aglomerados de conchas acumuladas por povos antigos. Esses aglomerados, conhecidos como sambaquis, guardam instrumentos de pedra, restos de habitações e fragmentos de esqueletos humanos. Estudos indicam que os sambaquis brasileiros mais antigos podem ter até 10.000 anos. Alguns deles, como os localizados no estado de Santa Catarina, serviam como local de sepultamento. Então, olha aqui nessa montanha, você vê o que? Várias coisas, algumas ferramentas, esqueleto de seres humanos e assim por diante. São pessoas que viveram aqui nessa época. Temos uma pesquisa embaixo que também nós passaremos e nós iremos para a página 132. Beleza? 132. Você já sabe que em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, cada uma com seus hábitos e sua língua. Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. Hoje, de acordo com o censo demográfico, há pouco mais de 896 mil indígenas no país em que vivemos. Olha, de 3 ou 5 milhões, esse número de índios caiu para 896 mil, tá? Reduziu muito, menos de 1 milhão, e antes era 5 milhões. Muitos foram mortos, massacrados, assassinados. Como há muitos povos diferentes, pesquisadores procuram semelhanças entre eles para melhor estudá-los em conjunto. Uma forma possível de estudar os povos é buscar agrupá-los de acordo com as semelhanças entre os idiomas que falam. É bem complicado você classificar todos os povos que vivem aqui no Brasil como índios, simplesmente. Por quê? Porque cada um tinha sua cultura, sua língua, seu modo de vestir, tudo diferente. Então, é como se fossem vários povos que moraram aqui no Brasil. Observe o mapa, discuta com os seus colegas e responda as questões a seguir. Aqui o mapa povos indígenas no território que hoje compreende o Brasil. Só que esse mapa é de 1500. Quem morava ali? Tupi, nesse marrom mais escuro. G, esse vermelho. Aruaque. Aí depois nós temos Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos, essa última cor aí na legenda, grupos isolados ou não classificados em famílias. Outros grupos indígenas aí, muitos grupos, né? Então vamos lá, você vai responder aí e tire uma foto para mim
e mande para nós aqui, tá? Letra A. No estado em que você vive, qual família linguística predominava? Olha aí no mapa, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele está de qual cor? Quais cores? Quais tipos de povos viviam aqui? Beleza. Letra B. Quais grandes grupos linguísticos estavam mais presentes no território brasileiro? Quais são os dois maiores aí? Os que têm mais cores aí? Quais? Tá? Dê uma olhada aí que você vai conseguir descobrir. A página 133. Vamos lá. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mais exatamente à costa brasileira. Vieram em uma esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Então, a esquadra é o que? Conjunto de navios de guerra. Como você viu, aqui encontraram indígenas de diferentes povos, cada um com seus hábitos e sua língua. Logo depois de chegar, os portugueses enviaram uma carta ao rei de Portugal, dando notícias da nova terra. Leia a seguir um trecho da carta na qual o escrivão, Pero Vaz de Caminha, fala dos habitantes que os portugueses encontraram aqui. Quem é escrivão? Na época, o oficial encarregado de registrar o que aconteceu de mais importante em uma viagem. Então, olha lá a carta que escreveu, um pedaço da carta de Pero Vaz de Caminha. Os nativos da terra, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Então, olha aqui, ele está descrevendo que a cor da pele é como se fosse um pouco pardo, mas um pouco avermelhada, tá? Seriam morenos, meio avermelhados. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que mostrar a cara. Então eles andavam nus, era o costume deles, a cultura deles. Acerca disso são de grande inocência. Não é porque eles andavam nus que eles ficavam um olhando para o outro, um observando o corpo do outro. Eles levavam tudo naturalmente. Ele dizia isso, o Pero Vaz de Caminha. E além disso, ele disse também que tinham bons rostos, que eram bonitos os índios, tá? Essa foi a descrição que Pero Vaz de Caminha fez. Aqui tem algumas questões, mas nós não faremos aqui, porque a gente vai para a página 134. Agora observe o mapa ao lado, veja a rota de viagem feita pelos portugueses para chegar ao território que hoje forma o Brasil. Então, aqui a gente vê duas rotas, uma vermelha e outra verde. A vermelha indo para o Brasil e voltando do Brasil. Ok, a verde. E a vermelha, eles, no caso, depois de chegarem, para onde eles iam. Número 1. Discuta com seus colegas. A pintura abaixo foi criada em 1922 e mostra como o artista imaginou um fato que ocorreu há mais de 400 anos.
Você acha que este é um verdadeiro testemunho desse acontecimento? Você vai responder aí. Você acha que realmente foi como está aqui nesse quadro? Você acha que sim ou você acha que não, tá? Você acha que alguma coisa foi diferente? O que você acha? O quadro aqui, Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. Pintura de Oscar Pereira da Silva, 1922. Aí temos o número 2. Desenhe o encontro entre portugueses e indígenas. Lembre-se de incluir no desenho tudo o que você já sabe sobre esse momento da história brasileira. Paisagem, vestimentas, personagens, etc. Então você vai pegar uma folha à parte e você vai desenhar o encontro entre portugueses e índios, tá? Você vai fazer isso daí, vai tirar a foto desse desenho e mandar para mim, ok? Numa folha à parte. Uma folha à parte você vai fazer isso daí. E vamos agora à página 135, tá vendo? Já chegamos à última página de hoje. Mudanças e conflitos. A primeira atividade econômica dos portugueses no Brasil foi a extração do pau-brasil, uma árvore existente nas florestas do litoral, utilizando a mão de obra indígena. O contato com os portugueses trouxe muitas mudanças na vida dos povos indígenas. Ao mesmo tempo, muitos hábitos e aspectos da cultura dos indígenas foram assimilados pelos colonizadores. Então, quando os índios começaram a trabalhar para os portugueses começaram a imitar práticas dos índios e os índios começaram a imitar práticas dos portugueses. A relação entre portugueses e indígenas foi marcada por constantes conflitos. Muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses e de diferentes maneiras tentaram resistir à escravidão. Então a gente não vê falar muito que índio foi escravo aqui no Brasil. A gente só ouve mesmo que quem for escravo foram os africanos. Mas os índios também foram escravos por pouco tempo, porque eles resistiram bastante. Aqui é a imagem do pau-brasil. Os portugueses obtinham madeira para fazer móveis, instrumentos musicais e até navios, e corante para tingir tecidos e fabricar tinta para escrever. Daí que veio lá no Brasil, porque a tinta que o pau-brasil soltava parecia vermelha como uma brasa de fogo. Por isso, Brasil. Pau-brasil, pau que soltava essa tinta parecida com brasa de fogo. Os indígenas e a resistência à escravidão. Os indígenas no território que hoje forma o Brasil resistiram a várias maneiras de sujeição, dominação, pela fuga, eles fugiam, pela guerra, eles tentavam bater de frente, guerrear, pela recusa ao trabalho compulsório. A escravidão indígena existiu no país até aproximadamente 1620. Em 1758, o governo de Portugal determinou a libertação definitiva dos indígenas. Apesar da história ser pouco citada, olha só, o Brasil foi descoberto em 1500 até 1620, 120 anos aí de escravidão indígena, tá? Os índios jamais estabeleceram uma paz estável com o invasor, exigindo dele um esforço continuado ao longo de décadas para dominar cada região. Quando muito dizimados e já incapazes de agredir ou de defender-se, os sobreviventes fugiam para além das fronteiras da civilização. Frente à invasão europeia, os índios defenderam até o limite possível seu modo de ser e de viver.
Aí tem algumas questões. Número 1. De acordo com o primeiro texto, quanto tempo durou aproximadamente a escravidão dos indígenas no território que hoje é o Brasil? Olha, eu falei isso, hein? Escreva aí. Número 2. O segundo texto está ou não está de acordo com o primeiro? Tá? Os dois textos são esses aqui encontrados. Aqui, os indígenas e a resistência à escravidão. São esses dois trechinhos aí, tá? O primeiro está igual. O segundo, sim ou não. Beleza. Faça aí, tira a foto e mande para mim. Bom, a aula de história de hoje foi essa. Muito obrigado. Até mais.